Olá pessoal, nessa videoaula eu quero retomar com vocês o que são os números primos, tá? E para isso nós vamos usar o caderno do Aprender Sempre, volume 3, né? Estou falando aqui do Aprender Sempre, volume 3, lá na página 49 do sétimo ano, que é o ano em que vocês estão, página 49, tá? Antes de ir propriamente para a atividade, quero colocar essa questão aqui para você, ó. O que é quando um número é chamado de primo? Então vamos relembrar que essa questão de um número ser primo não está ligado com o conceito de divisibilidade, tá? Então o que é um número primo? É um número que tem exatamente apenas, isso é importante, essa palavra aqui, exatamente apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. O 1 é o divisor de todo número, né? Todo número é divisível por 1. Então, quando você vai fazer a lista dos divisores de um número, sempre começa pelo número 1, porque ele divide todos os números. E o último divisor de qualquer número é sempre o próprio número. Por exemplo, 7 dividido por 7 dá como resultado 1 e o resto é 0. Então, 7 divide ele mesmo. 25 dividido por 25 dá como resultado 1 e o resto é 0. Então, o 25 divide ele mesmo. Então, quando você for fazer a lista dos divisores de qualquer número, sempre começa pelo 1 e sempre termina pelo próprio número, tá? Quando um número só tem esses dois divisores, exatamente esses dois divisores, apenas eles, significa que o número é primo. Quando um número tem, além desses dois divisores, algum outro divisor junto desses dois, significa que o número não é primo, tá? É assim que você define os números primos. Os números primos são aqueles que têm exatamente dois divisores. A grande dúvida que surge às vezes é com relação ao número 1. Será que o número 1 é primo? É fácil ver. Quantos divisores tem o 1? O 1 tem dois divisores? A resposta é não. O 1 só tem um divisor, que é ele mesmo. Não tem nenhum outro número que é divisor do 1, apenas ele mesmo. Então, o 1 tem um divisor. Se ele tem só um divisor, ele não pode ser considerado primo. Os números primos são aqueles que têm exatamente dois divisores. E quem são esses dois únicos divisores? O 1 e o próprio número. Tá? Então, vamos lá. Na atividade 2, ó. O enunciado diz o seguinte: construa uma tabela com 10 linhas e 10 colunas. Numere cada uma das células ou dos quadradinhos, dos retângulos que vão ficar lá dentro da tabela com o número de 1 a 100. Números de 1 a 100. Agora faça o que se pede. No item A, o que você vai fazer depois que você construiu essa tabela e numerou de 1 a 100? Escolha uma cor e marque na tabela todos os números divisíveis por 2, exceto o próprio número 2. Então, o que você vai fazer? Você vai escolher uma cor e vai pintar. Não pinte todo o número, porque tem números que vai receber mais do que uma cor. Então, pinte uma parte da célula em que o número está com essa cor que você escolheu para o 2. Você vai escolher para os múltiplos de 2, né? Todos os números divisíveis por 2 são múltiplos de 2. Na verdade, nós estamos falando dos números pares, né? Todos os números pares são múltiplos de 2 e são divisíveis por 2. Então, você vai pintar todos os números pares com essa cor que você escolheu, exceto o 2. Então, o 2 você não vai pintar. O 2 você vai deixar sem cor nenhuma, tá? Então, aqui está a tabela, né? De 1 a 100. Então, aqui nós vamos pintar todos os números pares, que são os divisíveis por 2, são os múltiplos de 2. Então, o 2 é exceção, nós não vamos pintar. Vamos pintar o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14, ou seja, partindo do 2, deixando o 2, você vai pulando de 2 em 2 e vai pintar todos os pares, tá? Desse jeito aqui, ó. Então, eu pintei todos os pares. Eu escolhi a cor vermelha para os pares, os divisíveis por 2, ok? Agora, no item B, que está aqui embaixo, está escrito assim, ó. No seu caderno de atividades está escrito do jeito que eu vou ler aqui, que não é o que eu escrevi ali. Ali eu fiz, na tela eu fiz um acréscimo, tá? Com
uma outra cor, marque os números divisíveis por 3. Eu quero que você faça uma mudança aí, tá? Não está escrito corretamente aí. Era para estar escrito assim, ó. Com outra cor, marque os números divisíveis por 3, vírgula, tá? Vírgula. Exceto o próprio 3. O 3 nós não vamos pintar, tá? Exceto o próprio 3. Então, com outra cor, marque os números divisíveis por 3, coloque uma vírgula e acrescente isso, ó. Exceto o próprio 3. Então, nós não vamos pintar o 3, e aí você vai pintar todos os múltiplos de 3. Por exemplo, o 6 você vai pintar, o 9, o 12, o 15, o 18. Você vai pulando de 3 em 3, partindo do 3, né? Aí você vai encontrando todos os múltiplos de 3, são os divisíveis por 3. Então, o 18, o 21. Ah, são os números da tabuada do 3? Sim, são os números da tabuada do 3, só que não para no 30. Aí você continua. 33, 36, 39. Ah, mas o 36 já está pintado de vermelho, não tem problema. Você vai pintar um pedacinho dele com a cor que você escolheu para os múltiplos de 3. Ok? Você vai ficar assim, ó, a tabela. Eu escolhi o azul para os múltiplos de 3. Então, note que aqui o 36 tem o vermelho porque ele é múltiplo de 2. É divisível por 2. E tem a bolinha azul porque também é um múltiplo de 3. Ele é divisível por 3. Ok? Depois que você fez isso, a sua tabela vai ficar parecida com a minha. Professor, eu preciso fazer bolinha? Não necessariamente, tá? Pinte uma parte aí da célula, tá bom demais. Agora o item C diz o seguinte, ó. Com outra cor, com mais outra cor, marque os números divisíveis por 5. De novo, ficou faltando essa parte final, quero que você faça um acréscimo aí. Com outra cor, marque os números divisíveis por 5, que são os múltiplos de 5, exceto o próprio 5. O 5 nós não vamos colorir, tá? Então nós vamos fazer isso. O 5 vamos deixar sem colorir, e aí nós vamos pulando de 5 em 5 e vamos pintar os múltiplos de 5. Então 10, se ele já estiver colorido é porque ele já é múltiplo de 2 ou múltiplo de 3, porque é o que nós já fizemos até agora. Não tem problema, tá? Então você vai colorir também. Eu escolhi a cor verde para os múltiplos de 5. Então lembre-se que os múltiplos de 5, eles terminam em 5. Então essa coluna aqui, exceto o próprio 5, né? Ou termina em 0. Todos os números que terminam em 0 ou terminam em 5 são os múltiplos de 5. Então, na verdade, eu escolher a cor verde, ela vai aparecer só nessas duas colunas. Ok? São os múltiplos de 5 que existem até o 100. Agora o item D. Mude novamente a de cor e marque os números divisíveis por 6, tá? Os números divisíveis por 6. Aqui não vai precisar colocar exceto, eu vou mostrar para você por quê, tá? Aqui você tem os números divisíveis por 6. Começa no próprio 6, né? Quem são os números divisíveis por 6? São todos aqueles que ao mesmo tempo são divisíveis por 2 e por 3. Nessa atividade aqui, o objetivo dela é mostrar para você quem são todos os números primos de 1 a 100, tá certo? Os números divisíveis por 6, nenhum deles serão primo, vai ser primo. Por quê? Porque eles são divisíveis por 2 e por 3, além de serem divisíveis por eles mesmos e por 1. Então, logicamente, esses números eles vão ter mais do que 2 divisores, então eles não vão ser primos, todos eles vão aparecer coloridos, tá? Então você vai pintar o 6, depois você vai pintar quem? O 12, são os múltiplos de 6, tá? O 12, depois você vai pintar o 18, depois você vai pintar o 24, você vai estar pulando de 6 em 6, tabuada do 6, só que não para no 60, você continua, 66, 72 e por aí continua. Você vai perceber que todos esses números já estão coloridos, tá? Por quê? Eles são múltiplos ao mesmo tempo de 2 e múltiplos de 3, tá? Eu escolhi a bolinha preta. Então, todos esses números múltiplos de 6, na verdade, eles já estão coloridos em vermelho e em azul, porque eles também são múltiplos de 2 e de 3 ao mesmo tempo. Perceba isso. Essa atividade é interessante para o aluno ir percebendo essas coisas. Todo número múltiplo de 6, ele é múltiplo de 2 e de 3 ao mesmo tempo. Faça essa verificação que você vai perceber que todos os múltiplos de 6 eles já
estão coloridos em vermelho e em azul, no meu caso aqui, porque foram as cores que eu escolhi, tá? Agora nós vamos para o item E. Com outra cor, marque na tabela os números que fazem parte da tabuada do 7, tá? Exceto o próprio 7. Dessa vez estava escrito aí, exceto o próprio 7, você não precisa acrescentar, né? Então nós vamos marcar todos os múltiplos de 7. Por que nós não estamos marcando o 2, o 3, o 5 e estamos deixando o 7 também sem marcar? Porque essa atividade, o objetivo dela é encontrarmos os números primos de 1 até 100. E o 2, o 3, o 5 e o 7, se você observar, eles só têm dois divisores, o 1 e eles mesmos. Então nós não estamos pintando esses números porque eles são números primos, tá? Agora, depois do 7, todos os múltiplos de 7 não são primos, então nós vamos ter que pintá-los, tá? Por quê? Porque todos os múltiplos de 7 são divisíveis por 7, então eles vão ser divisíveis por 1, por eles mesmos, e são divisíveis por 7. Então eles vão ter pelo menos ou no mínimo 3 divisores, então não podem ser números primos, tá? Que nem o 14 vai ter mais do que 3 divisores, porque ele também é divisível por 2, né? 14 é divisível por 2, ele é divisível por 2, divisível por 7, por 1 e por ele mesmo. Então ele tem 4 divisores, ele não é um número primo. Então nós vamos pintar todos os múltiplos de 7 em amarelo, aqui eu estou pintando em amarelo. Professor, eu não sei encontrar os múltiplos de 7. É fácil na tabela. Deixa o 7 para lá e a partir do 7 você conta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cai aqui, ó, 7, cai no 14. Então pintem de amarelo, você vai pulando de 7 em 7, a partir do 7 você vai encontrando os múltiplos de 7. Tá? Agora item F. O que podemos afirmar a respeito dos números que receberam marcações com mais de uma cor? Note que aí no item F do seu caderno de atividades está escrito assim, ó. O que podemos afirmar a respeito dos números que receberam marcações com mais de uma cor? Não, é a mesma pergunta, é que eu acrescentei outra, eu achei que eu tinha feito a mudança, tá? Então, os números que foram marcados com mais de uma cor, tá? Então, significa que eles são múltiplos de mais do que um número. Então, por exemplo, esse número aqui, ó, 36, tá? 36. Ele é múltiplo de 3 números, tá? 36. Se você pegar o 48, é múltiplo de 3 números, você recebeu 3 cores, tá? 3 cores. Ele é múltiplo de 3 números. Se você pegar o 56, ele é múltiplo de 2 números, você recebeu 2 cores. Então, os números que estão pintados com mais do que uma cor, ele é múltiplo de vários números, tá? Mais do que um número, tá? Então, esses números possuem pelo menos 2 divisores, além do 1 e deles mesmos. E, logicamente, esses números não podem ser primos. Eles possuem, além do 1 e deles mesmos, eles têm mais do que 2 divisores, tá? O que podemos afirmar a respeito dos números que não receberam pelo menos uma marcação? Essa questão não tem aí, fui eu que coloquei. Coloquei essa questão a mais porque ela é importante. Então, o que podemos afirmar a respeito dos números que receberam pelo menos uma marcação, tá? Então, vou voltar aqui na tabela. Então, os números que receberam no mínimo uma marcação. Então, por exemplo, o 4, o 6 recebeu 3, então recebeu pelo menos uma marcação. Todos os números que receberam pelo menos uma marcação. Todos os números que não estão assim, em branco. O que nós podemos afirmar a respeito deles? Que eles não são números primos. Tá? Por exemplo, o 4, ele tem somente 2 divisores? Não. Ele tem o 1 como divisor, tem ele mesmo, e além disso, como ele recebeu a cor vermelha, ele tem o 2 como divisor. Então ele tem 3 divisores. Todos os números que estão coloridos, eles têm mais do que 2 divisores. Essa é a conclusão. Os números que estão coloridos, eles têm mais do que 2 divisores. Então eles não são números primos. É isso que vai aparecer como resposta aqui. Esses números possuem mais do que 2 divisores.
Então, eles não são números primos, porque os números primos são aqueles que não foram coloridos ali. Eles têm somente dois divisores, o 1 e eles mesmos. Tá? Esses números são chamados de números compostos. Os números que têm mais do que dois divisores são chamados de números compostos. Tá? Que são o que nós temos aqui. E agora eu quero perguntar para você o que acontece com os números que não estão coloridos. São os números primos, porque eles são os números que têm apenas dois divisores, com exceção do número 1, que eu já comentei. O número 1 não é primo porque ele só tem um divisor. O número primo tem sempre dois divisores, tá? Então, nós deixamos de lado. Todos esses números marcados aqui em vermelho, eles são números primos, ok? Então, o que podemos afirmar a respeito dos números que estão sem marcação? Com exceção do 1, todos os demais são números primos. Eles têm exatamente dois divisores, o 1 e eles próprios, que são esses números aqui. Tá? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e 97. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25 números primos de 1 até 100. Então, de 1 a 100 tem 25 números primos. E com isso finalizamos essa atividade. Até a próxima videoaula.